Oi, darling, tudo bem com você? Eu sou o Victor Pinheiro e vou te contar por que eu saí das mídias sociais e como que eu tô sobrevivendo sem usar o WhatsApp. Já logo de cara eu quero deixar claro que eu não estou dizendo em momento nenhum que não é bom usar Instagram, não é bom usar Facebook ou Twitter, ou enfim. Eu só acho que existem maneiras e maneiras de usar, e talvez a maneira que eu usava não era a forma mais saudável pra mim. Prova disso é que depois que eu saí delas, principalmente em relação ao Instagram, a minha autoestima melhorou muito, eu me sinto muito mais autoconfiante, coisa que na época que eu usava as mídias sociais, coincidentemente ou não, mas não era tão boa assim, não era tão alta. Então eu atribuo muito a essa elevação da minha autoestima, da minha autoconfiança, à minha ausência das mídias sociais. Eu achei melhor, pra mim, sair, dar um tempo. Nunca é um nunca, na verdade. Eu não tô dizendo que nunca mais vou voltar a ter um Instagram pessoal, nunca mais vou ter um Twitter, uma conta no Facebook. Não é exatamente isso que eu tô querendo dizer. Até porque, em muitos casos, até pra trabalhar, algumas profissões exigem que a pessoa tenha uma conta no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, qualquer outra mídia social que possa vir a existir. Na verdade, pode ser sim que de repente eu volte a usar, só que de uma maneira diferente. Eu acho que todas essas mídias sociais são ferramentas e a gente tem que saber a melhor maneira de utilizá-las, a melhor maneira de utilizar aquilo pra gente conseguir bons frutos daquela utilização. E não era o meu caso até então. Eu sempre fui uma pessoa que gosto de compartilhar as coisas que eu faço, principalmente as minhas fotos, eu gosto de fotografar. Eu fotografo bastante, todos os dias eu sempre tô fazendo alguma foto de alguma coisa. A questão é que eu achei necessário dar essa pausa pra eu me entender melhor como seria um funcionamento mais adequado dessas ferramentas em relação a mim. Eu tenho já um histórico de vai e vem do Instagram, do Facebook, eu entrava e aí eu ficava um tempo, aí eu falava, não, agora eu vou sair. Aí eu saía, ficava uns meses fora, depois voltava, enfim, ficava nesse vai e vem. Todas as vezes que eu voltei para as redes sociais, eu sempre aproveitei o momento para lançar alguma coisa, ou uma música, ou um projeto novo, enfim. Eu sempre usava esse momento de volta, que era o momento de chamar atenção, enfim, porque eu tava voltando depois de alguns meses fora, para lançar alguma coisa, para destacar alguma coisa. Essa minha saída das mídias sociais foi mais ou menos em julho de 2018, que era bem aquela época da Copa, e que normalmente essas épocas que tem ou Copa, ou eleição, ou Olimpíadas, enfim, essas comoções gerais, que todo mundo fica ligado nisso, é bem complicado e a gente vê bastante, né, nos posts, na galera, um grupo de pessoas atacando o outro porque um acredita nisso, o outro acredita naquilo, e não, porque a sua opinião é isso, a minha é melhor, a minha é pior. Enfim, isso me incomodava muito na época que eu usava as mídias sociais, porque eu via, na verdade, muito post de ódio, de uma maneira ou de outra, mas era um post de ódio em relação à opinião alheia. Quer dizer, o que eu não achava legal era de ver justamente acontecendo esse fato, esse fenômeno que eu não sei a que atribuí-lo, mas das pessoas não conseguirem aceitar outras opiniões alheias às suas. E na verdade eu sempre gostei muito do contrário disso. Eu gosto muito de ver outras opiniões, pessoas que pensam muito ou pouco diferente de mim, mas que têm uma outra visão sobre o mesmo assunto. Isso que é legal, na verdade. Eu gosto muito disso, porque afinal de contas o que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? Então é bem legal, eu gosto de trocar experiência, eu gosto de trocar opinião, sempre respeitando, claro, a opinião do outro e esperando que eu seja respeitado também. Então, bem nessa época de Copa do Mundo, eu resolvi sair e desde então não voltei mais. Já em 2019, eu resolvi também ser um pouco mais radical e sair do WhatsApp. Aí o motivo não é exatamente o mesmo, apesar de que tem muito a ver com essa história de opinião, de não respeitar a opinião dos outros, porque os posts continuavam aparecendo ali, só que em forma de status, né? As atualizações no WhatsApp. E ainda assim aparecia muita coisa de ódio, principalmente em relação à política. Aí já foi na época da política, que tava tendo as eleições, enfim, aqui no Brasil, e eu via muito post de ódio em relação aos dois lados, que tava o pêndulo, né, da política brasileira balançando. Eu vi opiniões de ódio e discursos de ódio, na verdade, dos dois lados. Divergir opiniões, conversar sobre elas, eu acho ok, tranquilo, enfim.
Pra mim é uma coisa muito saudável, aliás. Agora, a partir do momento que você não consegue respeitar e tentar, no mínimo, entender por que aquela pessoa pensa assim ou pensa assado, que é diferente da maneira como você pensa, aí eu já vejo como um problema. E eu via muito isso, eu via muito ataque de ódio num ponto de, se você pensa assim, você é um verme, você não sabe pensar, você não é um ser pensante, sabe? Disso pra pior. Eu lia muito isso, eu via muito post sobre isso, e isso que tava me deixando um pouco desconfortável. Eu acho que a palavra é desconforto. Em ver tanto um ataque mútuo entre um e outro, entre a opinião X e a opinião Y, eu mesmo me sentia um pouco ali no meio da troca de tiro de um lado pro outro, de maneira de dizer, né? Então ficava aquele tiroteio, e eu ali assim, tinha o lado que eu concordava, tinha o lado que era o meu lado político, era o meu lado que eu apoiava, porém eu não apoiava exatamente os tipos de discurso, de ódio que estavam saindo dali. Fora que o WhatsApp também, ele tem muito da questão da ansiedade, né, na verdade. Ele ajuda muito, na minha opinião, a aumentar um pouco da ansiedade, assim, das pessoas, principalmente levando em consideração que o pessoal da minha geração, mais ou menos, tem muito disso. Estamos vivendo o século que uma das grandes mazelas é realmente as questões ligadas à ansiedade, os transtornos de ansiedade, né? Então, por exemplo, só o fato dos tiquezinhos azuis no WhatsApp, por exemplo, já é uma coisa que, querendo ou não, aumenta sim a ansiedade de muitas pessoas, para não dizer de todas, e eu me incluo completamente nisso, assim. E era uma coisa que me fazia ficar imaginando demais e criando coisas na minha cabeça, quando na verdade muitas vezes não era nada daquilo. Então, por às vezes eu mandar mensagem pra alguém, ver o tiquezinho azul, e aí, putz, a pessoa não me respondeu ainda, ela não respondeu porque ela tá fazendo isso, ela não me respondeu porque ela não quer falar comigo. E sabe, às vezes não, às vezes a pessoa só de repente clicou lá pra sair a notificação do celular dela e depois, mais tarde, ela responde, sei lá. Então, era uma coisa que me deixava assim um pouco desgastado. Então, caramba, a pessoa não me respondeu ainda, o que será que aconteceu? Sabe, eu ficava pensando muito nisso. E isso também não me fazia nem um pouco bem. Eu ficava muito ansioso e muito pensando e criando, mirabolando coisas na minha cabeça que muitas vezes não eram reais. Então, na verdade, eu tava criando, fantasiando demais, e isso me sufocava por dentro, me dava uma sensação esquisita. O que eu não gosto muito das mídias sociais, principalmente do WhatsApp nesse caso, é justamente essa robotização da coisa. Eu não me sinto tão humano. Então, por mais que você consegue mandar áudio, você consegue mandar um videozinho falando, tarará, mas eu, particularmente, Victor Pinheiro, gosto muito mais desse contato físico, dessa aproximação. Muitas vezes nós estamos próximos das pessoas, sabe? Uma pessoa morando num bairro e a outra num bairro vizinho, e a pessoa nunca se vê, porque tá sempre ali falando no WhatsApp, tá sempre ali comentando, e nunca se vê, nunca, sabe, tem esse contato humano. E é isso que eu sinto um pouco de falta. E depois, por conta de todos os outros motivos que eu falei, eu resolvi parar de vez com o WhatsApp. E aí você me pergunta, mas como que você consegue sobreviver hoje em dia, né? Onde tudo é ligado na internet, tudo ligado na tecnologia, ali no áudio, mandado rapidinho, de tantos minutos e tal. Como você consegue sobreviver sem o WhatsApp? E assim, foi fácil pra mim no começo. Na verdade, não tá sendo difícil até agora, mas porque eu tomei essa decisão justamente porque eu ficaria um tempo fora. Eu fiz uma viagem, então, como eu ficaria esse tempo da viagem fora, eu falei, é agora o momento que eu vou parar com o WhatsApp. Porque eu já não iria nem mesmo levar o celular, justamente porque eu quero ter esse contato, aproveitar a vida offline, né, o que a gente consegue viver fora do celular, fora de ver o feed de notícias, o feed de fotos, enfim. Então eu já tinha tomado a decisão que não levaria o celular. E eu falei, olha, é uma boa oportunidade já pra eu já anunciar pras pessoas, falar que eu não vou mais ter o WhatsApp, porque eu achei importante eu fazer esse aviso, né? E até porque, pra quem quisesse ter contato comigo, saber que por ali não vai dar mais. Então, de repente, me manda, sei lá, um e-mail, me manda uma mensagem, um SMS, me liga, alguma coisa. Porém, como eu ia viajar, também não ia dar pra fazer essa história da ligação e do SMS, porque eu ia deixar no celular. Então, eu fiz os vídeos avisando que eu não ficaria mais no WhatsApp, que eu tava parando com isso, mudei o meu avatar no perfil pra uma foto dizendo que, olha, gente, não tô mais usando o WhatsApp, quem quiser falar comigo consegue me achar em tal, tal, tal e tal. Que inclusive é a foto que deve estar até hoje lá. E aí foi bem tranquilo, na
verdade, esse começo, porque como eu fiquei viajando por um tempo, então não tinha muita necessidade de precisar do WhatsApp, de precisar das coisas, porque eu realmente deixei tudo na minha casa e fui fazer minha viagem tranquilo. E aí o que me surpreendeu foi que nesse tempo da viagem eu recebi vários e-mails de alguns amigos e isso me deixou muito contente mesmo. A cada e-mail que eu recebi eu falava, caramba, o fulano realmente vai manter um contato comigo, quer manter, tá se esforçando pra manter esse contato comigo, que legal. Quando eu resolvi sair do WhatsApp, eu saí consciente, assumindo que eu iria perder muitos contatos. Infelizmente eu ia, porque nem são todos que vão querer telefonar pra mim, ou receber telefonema meu, ou me mandar um e-mail, me mandar um SMS, enfim, eu sabia que eu ia estar perdendo muita coisa. Mas, por outro lado, eu sabia também que ia ser meio que eu ia estar peneirando aquilo. Então, assim, algumas pessoas eu sabia que eu ia continuar mantendo contato porque de uma maneira ou de outra a gente arranjaria um meio de se comunicar. E foi o que aconteceu. Então, na viagem eu falei com muitos amigos por e-mail, foi muito gostoso isso. Quando eu voltei também, aí eu religuei meu celular, e aí eu vi as mensagens, vi SMS, vi ligação, comecei a ligar e agora eu vivo assim, a base de telefonema, a base de me liga, vamos se falar, ou manda um SMS, que também é a mesma coisa, porém SMS não tem aquela história do tiquezinho, por exemplo, então eu não sei se a pessoa recebeu, se não recebeu, eu não sei se ela viu, se ela não viu, enfim, isso daí é uma coisa que então eu mando e, enfim, joga pro universo, foi a mensagem, foi igual e-mail. Adoro e-mail por isso, porque você manda e pronto. Aí algum dia você vai receber uma resposta, pode ser na hora, pode ser depois, mas você nunca vai saber quando vai ser. E eu tô sobrevivendo dessa maneira, muito bem, tô muito tranquilo. Eu sinto que em relação a ter saído do WhatsApp, eu melhorei muito na questão da ansiedade. Então assim, não sei se de repente eu ter parado completamente de usar foi jogar um pouco da poeira embaixo do tapete. Eu penso um pouco por esse lado também, porque eu não sei se eu estou resolvendo completamente a questão da ansiedade de ver a mensagem, de receber a mensagem, mas com certeza eu não estou mais pilhado como eu estava antes. Então agora se eu mando uma mensagem, se eu mando alguma coisa, é aquilo que eu falei, eu jogo pro universo e foi. A hora que eu receber uma resposta, ótimo. Então é uma coisa que eu não fico mais naquela expectativa, pelo menos esse sentimento de expectativa, de ficar esperando, eu não tenho mais. E eu tô bem tranquilo em relação a isso. Agora, o curioso que eu acho nessa situação toda é que várias pessoas vieram me contar, várias mesmo, tanto quando eu postei os últimos stories no WhatsApp, avisando que eu ia sair de lá, vieram falar, Vitor, caramba, que legal que você tá conseguindo fazer isso, é uma coisa que eu adoraria fazer, que eu quero muito conseguir fazer, mas infelizmente eu não posso por isso e aquilo, é por causa do meu trabalho, é porque eu preciso falar com o meu namorado que é de outra cidade, é porque, sei lá, sempre tem algum motivo, algum empecilho para as pessoas não conseguirem. Enfim, o objetivo desse vídeo não é pregar que ninguém mais use o WhatsApp, use Instagram, use Facebook, de jeito nenhum. Mas eu acho que cada um tem que procurar saber a melhor maneira e se analisar, ter esse autoconhecimento de falar, peraí, isso daqui tá me fazendo bem, legal. Não, isso já não tá tão bacana, eu tô assim, assado, que foi exatamente o que eu fiz. Então o meu objetivo é compartilhar essa experiência de pensar em si mesmo e falar, isso tá me fazendo bem, isso tá sendo bom nesse momento pra mim? E se não tiver, de repente parar por um tempo, dar um intervalo, não precisa sair pra sempre, dá um intervalo, deixa lá de molho, deixa lá quietinho, depois você volta se você quiser, se você não quiser não volta, enfim. Mas faz esse exercício de pensar em si mesmo e ver, peraí, vale a pena isso? Não vale? Enfim. Eu, por exemplo, não estou completamente afastado das mídias sociais, por quê? Porque agora eu estou utilizando novamente o Instagram, só que de uma maneira completamente diferente que eu utilizava antes. Inclusive não é a minha conta pessoal, eu uso para divulgar alguns produtos que eu estou vendendo. Inclusive um dos próximos vídeos aqui no canal é sobre isso. Então assim, eu uso de uma maneira mais profissional, digamos, que é justamente para ter esse contato fornecedor-cliente. Então eu tenho produto, vão ter as pessoas que me seguem porque de repente querem comprar aquilo, porque estão interessadas por aquilo que eu tô vendendo, e eu tô fazendo por enquanto essa troca mais profissional do que uma coisa usuário para usuário. Então eu não tô usando lá para de repente postar selfie, para postar vídeo de onde eu tô, para postar um stories, tá sendo uma coisa muito mais profissional do que pessoal. E profissionalmente falando, eu adoro.
Tanto que eu já trabalhei com mídias sociais, eu já cuidei de mídias sociais, o meu primeiro emprego oficial foi justamente sobre isso, cuidando de mídias sociais. Eu achava incrível, eu cuidava de Instagram, Facebook, Twitter, conversava com as pessoas, com os clientes da empresa que eu trabalhava, então era bem gostoso, eu amava fazer isso, era um trabalho bem interessante, fora que eu também escrevia newsletter, então eu gosto de ter esse contato com o público, sabe, de conversar, isso eu acho gostoso. Então quem sabe de repente algum dia eu volte com o Instagram pessoal, eu não sei e não garanto nada. Enfim, a gente vai se esbarrar por aí nesse meio cibernético de um jeito ou de outro, seja aqui no YouTube, seja de repente em alguma outra mídia social, enfim, seja por e-mail. Se quiser me manda um e-mail, eu adoro receber e-mail, responder e-mails também. Inclusive o meu e-mail é vpfromsp@outlook.com, então pode me mandar e-mail tranquilamente que eu vou amar receber e responder pra você. E também mandar aqui comentário, que eu adoro conversar com a galera, responder as suas dúvidas, as suas opiniões. Eu acho que eu sou um pouco tagarela demais, né? Então eu gosto de falar, eu gosto de digitar, eu gosto de conversar. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho. Assim você vai receber a notificação quando sair a próxima pinheirice.